Graças a Deus. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Você que busca, você que demonstra realmente que tem sede. Você que foi tocado pelo Espírito Santo com essa sede que está aí de receber o Espírito do Senhor Jesus. Eu gostaria, se fosse possível, você se desvencilhar de tudo que está fazendo e ficar conosco. Vamos ficar juntos. Você, eu e o Espírito de Deus. Só nós três, mais ninguém. E vamos chegar diante do trono da graça daqui a pouquinho. Antes de nós chegarmos diante do trono de Deus, eu queria falar com você que diz assim: bispo, eu quero o Espírito Santo, eu tenho vontade de receber o Espírito Santo. Vontade não é suficiente, minha amiga, meu amigo. Você tem que querer mesmo. Você tem que... Sabe, quando a gente quer alguma coisa, a gente coloca toda a nossa força, não é? Você se lembra aquele namorado seu, aquela namorada, que você encontrou muita dificuldade para se chegar a ela ou chegar a ele? E você fazia de tudo, você fazia das tripas coração para poder se aproximar dele? Pois bem, é isso que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E eu queria que você atentasse essa leitura bíblica que nós vamos falar agora. Nós vamos meditar lá no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que tem um excelente exemplo de como a pessoa deve ser, de como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve agir para receber a visita do Espírito de Jesus. Olha só, o texto sagrado diz que Jesus entrou numa cidade chamada Jericó. E um homem chamado Zaqueu era o maioral dos publicanos e era rico. Maioral dos publicanos quer dizer, os publicanos eram coletores de impostos. E como tais, eles eram mal vistos pelo povo judeu, porque os publicanos, como coletores de impostos, eles viam os coletores como assim aliados ao Império Romano, que dominava a Galiléia, que dominava a Judéia. Então, eram inimigos do povo de Israel. Então, Zaqueu era o chefe deles. Imagine, se eles não gostavam dos publicanos, dos coletores de impostos, imagine o chefe dos publicanos de impostos. Quer dizer, um homem que era mal visto mesmo, desconsiderado mesmo. E prova disso é que ele era rico. Ele era rico porque ele era o chefe daqueles homens que roubavam o povo. Mas, mesmo sendo rico, ladrão, mal visto, mau caráter, mesmo sendo um homem desprezível pela sociedade, ainda assim, diz aqui no versículo 3, que isso é que é importante que você observar, se você ler comigo, você vai ver isso, que além dele ser, apesar dele ser maioral, quer dizer, o principal dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus. Olha só, essas palavras são extremamente importantes para a gente avaliar o contexto bíblico. Esse homem, apesar de pecador, apesar de ladrão, apesar de usurpador, ele tinha um desejo, uma vontade, um interesse enorme
em ver quem era Jesus. Ele deve ter ouvido falar de Jesus, como nós ouvimos falar de Jesus. Muita gente ouve falar de Jesus. Mas muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não aguça aquele desejo, aquela vontade, aquele querer ver Jesus, ou quem é Jesus, saber quem é Jesus. E aí faz a diferença. Você sabe quantos amigos você tem, colegas, parentes, entes queridos, que já ouviram falar de Jesus, das histórias de Jesus, gostam até, acham bacana e tal, mas são pessoas que não têm, assim, aquele interesse em conhecer Jesus. Enquanto outros têm interesse. Quer dizer, uns têm interesse, eu acredito que poucos têm interesse, e a maioria não tem interesse. Esses que têm interesse foram tocados pelo Espírito Santo. Esse interesse é a sede que nós temos falado. É a sede que Jesus sacia. Veja só, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia. E não podia por conta da sua natureza, da sua condição de anão. Ele era baixinho. Havia uma multidão e ele baixinho. Obviamente a multidão desprezou ainda mais ele e ele ficou perdido no meio daquela multidão por ser baixinho. Aí o que ele fez? O interesse de Zaqueu era tão grande, que ele correu adiante de todas as pessoas e subiu a uma figueira brava. Sicômoro quer dizer uma figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele haveria de passar naquele lugar. Você vê que Zaqueu, apesar de um homem importante, rico, né? Ele era um homem de grande importância na cidade, embora fosse desprezado. Mas ele subiu naquela figueira para ver Jesus. Quer dizer, ele fez de alguma forma um sacrifício. Ele não apenas desejou ver Jesus, porque se ele desejasse ver Jesus, ele ficaria ali. Se desse para ver, amém. Se não desse, paciência. Mas ele não apenas desejou, ele queria ver Jesus. Ele queria porque queria. Então, dadas as circunstâncias, ele correu e subiu numa árvore e ficou lá, trepado, agarrado aos galhos, esperando que Jesus passasse por ali. Agora, preste atenção. Um fato que não está escrito aqui na Bíblia, mas você pode concluir, eu tenho certeza que isso aconteceu. Que é o que vai acontecer com você que tem, além de uma vontade, um querer forte de encontrar-se com o Senhor Jesus. Olha só, quando Zaqueu manifestou esse desespero em querer conhecer Jesus, em querer ver Jesus, esse desejo, essa sede que nós temos falado, essa sede foi o Espírito Santo que colocou nele. E o Espírito Santo, olha só que bacana, mas que coisa magnífica. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que colocou essa sede em Zaqueu, ele colocou em Jesus a visão, esse entendimento de que havia uma pessoa chamada Zaqueu em cima de uma árvore, esperando que ele passasse por ali. Quer dizer, ao mesmo tempo que Zaqueu, tocado pelo Espírito Santo, correu, subiu a árvore, a figueira, e ficou esperando Jesus passar, só para ver. Pelo desprezo que ele tinha, era motivo por causa da sua riqueza e também por causa da sua posição profissional. Ele não tinha a mínima complacência das pessoas. Para que ele pudesse ver Jesus, ele teve que subir
numa figueira. Por outro lado, Jesus, revelado, guiado pelo Espírito Santo, sabia que Zaqueu estava lá em cima naquela árvore, naquela figueira, esperando ele passar. E o que aconteceu? Quando Jesus chegou àquele lugar, quer dizer, debaixo da figueira, Jesus parou. É muito forte isso. Jesus parou debaixo da figueira. E, obviamente, toda a multidão da cidade parou também. E ficou esperando. O que Jesus vai fazer agora? Havia muita gente, eu posso imaginar, ao lado, ao redor de Jesus. Muita gente, mas muita gente mesmo. Mas Jesus parou, não foi por causa daquela multidão que tinha curiosidade de vê-lo, não. Jesus parou debaixo daquela figueira, porque o Espírito Santo que o guiava disse: olha aí, tem alguém aí que quer te ver, que quer te conhecer. Tem muito mais do que um simples interesse em ver a tua face. Quer te conhecer. De acordo com essa situação, Jesus olhou para o alto e Zaqueu jamais esperaria isso. Jamais esperaria que Jesus parasse debaixo da figueira, levantasse os olhos e olhasse para ele. E mais, não apenas olhasse nos seus olhos, mas também lhe chamasse pelo seu nome. Porque ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia porque o Espírito Santo o havia revelado. Então Jesus mencionou o seu nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte. Coloque-se no lugar de Zaqueu. Você que tem sido uma pessoa desprezível, desprezada, mal falada. Você que é considerada como nada na sociedade, no meio em que vive. Você vai trabalhar, você vai para a escola, você volta para casa e ninguém dá a mínima para você. Imagine, a mínima para você. Ninguém para ouvir o que você tem a falar. Eu acho que você que está me ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que muitas pessoas dizem assim: é verdade, bispo, se eu morrer hoje, eu não vou fazer falta para ninguém. Ninguém vai considerar que eu morri. Porque eu sou um zero à esquerda. Sou um nada. Ninguém me considera. Essa situação é que é gloriosa, porque, como o apóstolo Paulo afirma, né, o Espírito Santo diz através dele: porque Deus escolheu as coisas desprezíveis, desprezadas, as pessoas que não são nada, as pessoas que são pobres, miseráveis, sim, pessoas realmente que a sociedade despreza, para fazê-las grandes, para honrá-las, para exaltá-las. E a verdade é essa. Apesar de Zaqueu ser um homem rico, ladrão, chefe dos ladrões, mesmo assim, Zaqueu tinha um coração ansioso, desejoso, querendo conhecer a verdade. Certamente ele tinha esse coração. Certamente ele tinha dentro de si uma sede por algo maior, porque todo o ouro que ele tinha, todo o dinheiro que ele possuía, ele sabia que ia ficar por aí. Ele cedo ou tarde ia morrer e ia ficar tudo por aí, e ele não iria levar nada.
mas ele queria algo mais. Algo que fosse eterno. Porque quem é inteligente pensa na eternidade. Quem não é, só pensa nos dias de hoje. Só pensa nesse mundo. Mas quem é inteligente, é sábio, pensa na eternidade. Ora, quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você pode imaginar, Zaqueu jamais imaginaria ser alvo dos olhos de Jesus, e muito menos ser chamado pelo seu nome. É muito bacana isso. Zaqueu, um homem desprezível, um homem considerado chefe dos ladrões, um homem mal visto pelos seus contemporâneos, mas considerado importante para Jesus. Ah, que maravilha! Que maravilha! Jesus um dia me chamou também, me chamou pelo meu nome. Jesus também chamou você, minha amiga, meu amigo, pelo seu nome. E o honrou, a honrou, não é? Você estava lá no fundo do poço, jogado aos trapos. É ou não é? Nós todos, desprezados, sem perspectiva de futuro, sem esperança. Para a gente não fazia diferença morrer ou viver, é ou não é? Mas Jesus um dia nos chamou, um dia Ele me chamou, um dia Ele chamou pelo meu nome. E olha, vai completar 52 anos que Ele me chamou. E mudou a minha vida completamente. Ele simplesmente transformou o meu ser. O meu interior foi completamente transformado. Ele me deu um novo coração, porque o meu coração antigo era corrupto. Ele me deu uma nova mente, a mente dele, o espírito dele. E é por isso que durante todos esses anos nós temos procurado levar as pessoas ao Senhor Jesus. Não porque somos, por natureza, bonzinhos, não. Mas houve uma transformação do meu interior pela ação do Espírito Santo. Você pode ser ladrão, você pode ser prostituta, você pode ser mau caráter, você pode ser um bandido, você pode ser a pessoa pior da face da terra. Mas se lá no fundilho do seu coração há, ainda que seja mínima, sede de conhecer Jesus, ainda que você esteja na prisão, você está sufocado aí nessa prisão, no meio de tantos outros elementos, maus elementos, mas dentro de você há uma sede de conhecer Jesus. Quem sabe essa situação sua seja privilegiada, porque se você estivesse aqui fora, você estaria pensando em roubar, matar, continuar desenvolvendo a sua criminalidade. Mas aí dentro da prisão, o que você pode fazer, não é? Você não pode fazer nada, só tem um jeito, só tem uma coisa que você pode fazer, pensar. E você está pensando nesse instante enquanto nós falamos. Quem sabe você é um Zaqueu? Quem sabe você é uma Zaqueia, minha amiga ouvinte? Seja lá qual for a sua situação, por mais desprezível que for, não importa o que você fez, deixou de fazer. Não importa como você tem usado esse corpo, essa matéria que você tem. Mas Deus, através do Filho dele, Jesus,
chama pelo seu nome. Porque de alguma forma, de alguma maneira, ele viu dentro de você o mesmo querer que ele viu em Zaqueu. Para que então pudesse fazer de você também como fez com Zaqueu. Porque Jesus não olhou para Zaqueu e ficou mirando Zaqueu, o condenando. Não, Jesus o convidou para cear na casa dele. Para cear na casa dele. Olha que coisa magnífica. Cear na casa dele. Jesus convida você para cear com você, minha amiga. Quer dizer, para morar dentro de você, para viver dentro de você. Por isso Jesus disse, desce depressa, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E você imagine a inveja daquele povo todo. Poxa, como é que Jesus vai com um bandido, um ladrão, um chefe dos ladrões, uma pessoa má, um mau caráter? Jesus vai com essa pessoa na casa dela. É isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque Deus escolheu os desprezados, aqueles que não são nada, aqueles que são humilhados. Não importa a condição econômica, se tem ou não tem dinheiro, mas escolheu as pessoas que querem vê-lo, que querem conhecê-lo. A razão do jejum de Daniel é justamente para isso, para separar os que querem daqueles que não querem. Quem quer? Quem manifestar o querer, quem manifesta a sede, essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo e logo, logo vai receber o Senhor Jesus na sua vida, na sua casa. E então, quando Jesus estava lá, né, com ele, sentado à mesa, diante do banquete que Zaqueu preparou, então Zaqueu, diante da grandeza dele, de Jesus, estar na sua casa, ele se levantou e disse, Senhor, eis que eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A metade dos meus bens, 50% do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu nada. Jesus não entrou na casa, na vida de Zaqueu, para pedir o seu dinheiro, para pedir o seu dízimo, para pedir a sua oferta, para que pudesse dar as coisas que ele tinha para os pobres. Nada disso. Jesus entrou ali para morar com ele. Porque Jesus sabia que uma vez ele, morando na vida de Zaqueu, então Zaqueu deixaria de amar as coisas desse mundo e colocaria em primeiro lugar, priorizaria fazer a vontade de Deus na sua vida. Então o dinheiro para ele já não valia mais nada, a riqueza, nada disso. O nome, a reputação, nada disso era interessante para ele. Ele desfez-se de tudo, porque ele já tinha o grande tesouro. Ele achou o grande tesouro que muita gente ainda está procurando. Minha amiga, meu amigo ouvinte, de repente você quer receber o Espírito de Jesus, mas não quer entregar a sua vida para Jesus. Não dá. Não dá. Ou uma coisa ou outra, diz você. Não, eu quero receber o Espírito de Jesus, mas eu não quero abrir mão da minha vida. Eu não quero abrir mão da minha riqueza pessoal ou das minhas riquezas pessoais. Eu não quero abrir mão do meu eu, da minha liberdade. Não. Eu quero o Espírito Santo para que eu tenha força, para que eu tenha fé, para que eu possa conquistar mais e mais. Minha amiga, se você tem esse propósito, esquece. Esquece, porque não vai acontecer nada. Mas, se você quer o Espírito Santo para poder servir
ao Senhor Jesus, para saber qual é a vontade dele para a sua vida, para que você venha ser instrumento nas suas mãos e ajudar outras tantas pessoas que estão carentes como você está nesse momento. Então você pode ter certeza que ele vai vir sobre você hoje, daqui a pouquinho. Ah, pode ter certeza, porque a sua intenção é excelente. Você quer o Espírito Santo, não é para falar em línguas. Você quer o Espírito Santo, não é porque os outros receberam o Espírito Santo. Não, você quer o Espírito Santo porque você quer servir ao Senhor. Esse é o propósito seu. E quando você recebê-lo, você vai ver que todas as riquezas, todos os valores, todo o brilho deste mundo é porcaria, não vale nada. Porque quem acha o tesouro, que é Jesus, não aceita mais nenhum outro, porque ele é o tesouro dos tesouros. E é isso que vai acontecer com você se você está disposto. Jesus viu você, está vendo você agora aí onde você está. Que bacana, né? Ele vê você aí agarrada aos galhos da figueira. A figueira é brava, a sua vida tem sido brava, tem sido ruim, má qualidade. Mas ele está vendo você aí, seja numa prisão, seja num hospital, seja em casa, seja no trabalho, no banheiro, talvez esteja num banheiro fético, mas você está querendo ver Jesus. Então, ele está aí, ele parou na sua vida e ele chama pelo seu nome. Vamos ouvi-lo, vamos nos entregar, vamos recebê-lo, vamos levá-lo até a nossa casa, em nome do Senhor. Como é grande, meu Pai, o Senhor. Quão grande és tu, Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome, Senhor, que tem sido tão grande, tão misericordioso, tão compassivo para comigo e para com todos o que na sinceridade, todos os que estão na sinceridade querem te conhecer e te buscam neste instante. Ah, Espírito Santo, o Senhor nos deu sede e nos apontou, nos revelou, nos apresentou aquele que nos dá a água da vida, que é o teu Filho. Aleluia. Eu te amo, Jesus querido, porque o Senhor não me deixou só. Nos meios de tantas lutas, tantas dificuldades, nas vezes em que ninguém entendia o que se passava dentro de mim. O teu Espírito Consolador me confortou, me trouxe alívio, ânimo e reabasteceu a minha bateria da fé, para que eu pudesse continuar lutando e vencendo os meus desafios. Ó Jesus,
Bem que tu disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó meu Senhor, tu estiveste comigo nas horas mais cruéis, como nas horas mais gloriosas, nos momentos de alegria. Mas é bem verdade que nos momentos de grande alegria, a gente quase que não o vê, porque a alegria é muito. Mas na hora das tristezas, das dores, nós não temos a quem recorrer e só temos a Ti como o nosso farol, o nosso porto seguro. Meu Senhor, Tu me chamaste pelo meu nome e até aqui o Senhor me tem conservado. E eu sei que o Senhor chama pelo nome essa criatura, essa pessoa que me ouve, que está nesse instante meditando nesta mensagem, nesta oração, nessa busca. As lágrimas correm pela face e há dentro delas aquele querer, aquela sede desesperadora que o Senhor Espírito Santo colocou para que chegasse esse momento, o teu Filho Jesus viesse dar de beber a essa criatura. Ó meu Pai, meu amado Pai, que palavras nós podemos emitir para expressar nossa gratidão, nosso louvor, nosso amor, nossa dedicação. O que nós podemos te dar, meu Pai? Por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Bem que disse o salmista, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos para contigo. Ó meu Pai, receba a nossa vida, receba o nosso ser, receba a nossa oração, venha ao encontro dessa criatura pobre, desprezível, solitária. Venha ao encontro dessa criatura que traz lágrimas velhas, antigas, dentro de si, por respostas não alcançadas. Venha, meu Senhor, ao encontro daqueles que têm sede e dá-lhes de beber agora, meu Pai, porque eu sei, Tu estás aí com ela, como estás aqui comigo. Então, nesse instante, que a Tua presença se materialize nessa criatura, assim como o seu querer se materializa diante de Ti, buscando-Te de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Venha, meu Pai, venha contemplar o Teu povo, venha
contemplar essa criatura com a tua presença, da mesma forma como o Senhor o fez com Zaqueu agora. Receba, minha amiga, meu amigo ouvinte. Receba a visita do Espírito do Senhor Jesus. Seja cheia, seja saciada, saciado. Tenha o seu ser invadido pela água da vida. Finalmente você achou o veio do rio da água da vida. Beba então agora. Beba da água física e beba da água do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, agora. Erga as suas mãos para os céus, porque Jesus está aí de pé diante de você. E dê graças a Ele. Diga-lhe o que está passando dentro de você. O gozo, a alegria, o prazer de estar na presença dEle. O Espírito Santo lhe dá as palavras, minha amiga, meu amigo, que você precisa para falar com Ele. Pode falar. Fique à vontade. Ele é todo seu. Ele está aí na sua casa. Ele está aí no lugar onde você está. Pode dar. Pode oferecer aquilo que você tem para dar. Em nome do Senhor Jesus. Você está juntinho dele, minha amiga, meu amigo. Ele chamou você pelo seu nome. Finalmente ele veio até você. Ele viu você aí trepada na árvore, querendo vê-lo, assim como viu Zaqueu. E ele veio até você, porque o Espírito Santo o conduziu a isso. Então, ele está junto de você, junto de nós. Graças a Deus. Louvado seja o nome dele. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Minha amiga, meu amigo, sabe o que é grande? Sabe o que é mais glorioso, mais rico, mais precioso? Sabe? Sabe o que é? Sabe o que é? É aquilo que está escrito no Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Você, quando recebe o Espírito Santo, é o selo de Deus, é a marca de Deus, de que Ele perdoou todo o seu passado, apagou o seu passado, fez desaparecer o seu passado. Pode ser que as pessoas, até o diabo, venha recordar o seu passado, mas diante de Deus o seu passado não existe, porque você está limpo, puro. Então diz aqui, bem-aventurado, quer dizer, feliz é a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo, não há pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Porém confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a bênção das bênçãos, porque a descida do Espírito Santo completa aquilo que Jesus fez de perdoar, lavar, libertar, remover da sua vida toda a sua iniquidade. E ele faz então contemplar o nosso ser com o Espírito da vida, a água da vida. O Espírito Santo não pode vir sobre um copo ou um corpo sujo. A gente tem que estar limpo. E é Jesus quem nos limpa, que nos lava, para que o Espírito dele possa vir sobre nós. E é isso que aconteceu com você. É isso que aconteceu. Por isso esse gozo, essa alegria, esse gozo extraordinário, que você não tem nem palavras para explicar, para exprimir. Isso aí é o gozo do Espírito Santo por ter sido perdoada, lavada, purificada. Cuide, minha amiga, meu amigo, para que isso nunca mais retorne na sua vida. Cuide da sua fé para que você se mantenha limpo, lavado, com as vestiduras brancas, com o azeite reserva, para que quando o Senhor, o noivo, voltar, você esteja com a sua lâmpada acesa. Graças a Deus. Eu gostaria de fortalecer a ideia para que neste domingo, seja às 6 da manhã, com o bispo Jadson, ou 10 horas da manhã com o bispo Clodomir, ou às 18 horas com o bispo Renato Cardoso, está você aqui no Templo de Salomão, quando, com certeza, orações serão feitas para que a plenitude do Espírito Santo venha a ser materializada na sua vida neste domingo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus.